Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta, que esta semana, inevitavelmente, terá que ser sobre a primeira volta das eleições francesas. Como se esperava, e desta vez as sondagens não se enganaram, passaram à segunda volta Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Houve interessantes declarações na noite eleitoral, umas de apoio à candidatura de Macron, uma outra no candidato que ficou em quarto lugar, com um resultado bastante surpreendente e que vem da esquerda radical, que preferiu não dar indicação de voto. Mas antes disso houve talvez uma declaração de Macron, na semana eleitoral, que eu gostava de ouvir aqui o Jaime Nogueira Pinto sobre ela, que é ele dizer que ele é patriota, mas não nacionalista. O que é que isto quer dizer? José Manuel Fernandes, eu passei a vida a dizer que é a mesma coisa. Costumo dizer que patriota é a forma, quer dizer, as pessoas muito perturbadas. Agora já vem que tem que começar a dizer isso. Mas para não irem logo para dizer nacionalismo, que aliás o nosso Presidente da República, no discurso, vi que assumiu que distinguiu entre nacionalismos. Um nacionalismo mau, que é aquele que, de certo modo, é inimigo dos outros, mas há um nacionalismo que gosta da nação. Ele penso que fez essa distinção. Não sei se ele usou a palavra patriotismo também. Não, ele usou para as duas. Ele disse que havia um nacionalismo mau, que era um nacionalismo agressivo, e havia um nacionalismo bom, que era o nacionalismo de ter orgulho na nação, na nossa identidade nacional. Eu acho muito bem. Portanto, isso também já está a ter alguns progressos. Não, mas eu acho que isso foi um bocadinho um jogo, um jeu de mots, porque é evidente que a ideia é distinguir que o nacionalismo seria um dos nacionalismos, ou seja, aquele baseado, há um livro, aliás, muito interessante, da Leah Greenfeld, chamado Nationalism, Five Ways to Modernity, onde ela explica muito bem os diferentes nacionalismos. O nacionalismo alemão, que é um nacionalismo baseado na terra e no sangue, o nacionalismo francês, que é mais depressa um nacionalismo baseado nos valores republicanos, enfim, faz uma passagem, e eu acho exatamente isso, que os nacionalismos são muitos, não é? Portanto, esta amálgama do nacionalismo, que a gente muitas vezes vê, às vezes por ignorância, outras não é por ignorância, é por polémica política, não sei qual é a pior, mas que é, por exemplo, identificar todo o nacionalismo com o nacional-socialismo alemão, que é evidentemente um caso não só muito peculiar, digamos assim, mas como é um caso também que tem aspectos, enfim, de certo modo, perversos e distorcidos e assim, xenófobo e tudo isso. Os outros nacionalismos não são necessariamente essa série de adjetivos que se lhe colam. Eu penso que Macron está um bocadinho está a tentar fazer, e enfim, penso que é capaz de ter sucesso com isso, está a tentar fazer, de facto, uma espécie de chapéu da Dona Emília, onde cabe toda a família. Portanto, ele quer ir buscar gente, eleitores conservadores, até fazendo as contas, embora à partida ele tenha uma certa vantagem, desde logo tem mais 3 pontos, mas depois não é assim tão fácil, porque há ali, ninguém sabe qual vai ser a abstenção, não é? A abstenção pode ser muito significativa. Eu acho que indicações de voto, como por exemplo deu François Fillon. François Fillon é um homem que se desacreditou sucessivamente, desde logo com as primeiras questões, as dúvidas lançadas sobre a idoneidade dos empregos, depois aquela coisa também um bocado ridícula de uns fatos que ele recebeu, alguém lhe oferecia os fatos, e depois no final também foi, a girândola final foi de facto também sair com aquela linha também antifascista de mandar votar ou de aconselhar a votar no Macron. Portanto, eu acho que não sei se ele vai ser muito seguido, mas vamos admitir que esse parte, não é? Que ali no eleitorado de direita parte, ou seja, uma parte vai para a Le Pen, outra parte vai para o Macron, e talvez uma parte muito significativa também se abstém. Depois o outro grande bloco, que é o bloco também muito interessante, que é o bloco, enfim, quase socialista comunista do Mélenchon, que também vamos ver como é que... Porque a ideia de que os líderes são donos dos votos, quer dizer, ou seja, eu fico dono dos votos numa volta, posso dar uma indicação. Agora, a ideia de que isso vai pesar muito sobre... É capaz de pesar mais na esquerda aí que na direita, mas
A ideia, por exemplo, do Mélenchon é interessante. Aliás, há vários partidários ou vários votantes, digamos, ou pessoas ligadas à candidatura de Mélenchon, dizem que um é extreme droite e extreme finance, não é? Portanto, um bocadinho daquela coisa dos dois, o diabo que escolha. Portanto, vai ser uma eleição bastante incerta, embora eu pense, quer dizer, enfim, racionalmente, que, aliás, há uns modelos até bastante alarmantes, que dão a coisa não tão alarmantes, e até que partem um bocadinho da candidatura do Macron, que eu acho que faz todo sentido, porque um dos grandes inimigos do Macron é exatamente aquela ideia de dizer, bom, ele ganha, portanto não vou lá eu pôr o meu voto, não é? Porque isso também é um ponto muito importante, quer dizer, ele para mobilizar, portanto, todo este eleitorado de esquerda, enfim, tendo ele, digamos, aquilo que no eleitorado de esquerda, chamamos assim, ortodoxo, hoje em dia é quase tão mau ou pior do que a ideia de uma coisa de extrema-direita, quer dizer, portanto, é aquela ideia que ele é um socialista que esteve no Banco Rothschild, portanto, é que é um bocadinho aquele modelo que aí se dirá, isto é a direita dos interesses, mais esquerda caviar, querem meter tudo aqui no saco, e, portanto, as pessoas, digamos, de uma certa linha de esquerda também lhes repugna isso, e, portanto, não irão talvez votar na Le Pen, embora eleitores de base eu acho que haverá alguns a votar, mas podem não ir lá, não é? Portanto, a situação é bastante contingente. E eu acho que o Macron também, outro problema que tem ali, não pode dar uma ideia de um triunfalismo que ele, aliás, deu um bocadinho. Na noite eleitoral, e outra coisa que eu acho que pode ser negativo para ele, pode ser muito negativo para ele, porque a França, apesar de tudo, é a França e é um país muito nacionalista ou muito até chauvinista, se quiser, é aquele cor maciço de apoios externos. Quer dizer, o Presidente da Comissão Europeia, os governos. Eu não sei se os franceses gostam muito disso. Quer dizer, eu acho que, por exemplo, uma das coisas que foi negativa no voto no referendo inglês foi aquela coisa do Presidente Obama se ter de repente metido a dizer umas coisas, como quem diz, a querer condicionar. Eu não sei até que ponto será bom para o candidato Macron este coro, digamos, de apoios, elogios, etc., do exterior, porque no fundo quem vota são os franceses, não é? Portanto, acho que, embora não, enfim, fazendo uma avaliação popular, eu acho, arriscando números, é capaz de ser qualquer coisa entre 60 e 40, talvez possa ir depois até aos 55, 45, numa coisa, mas não penso que haja de facto chances de... Agora, de qualquer maneira, ela dobra os votos do pai, não é? Dobra os votos, mesmo... Na primeira volta ainda não. Não, primeira volta tem mais de 7 milhões já. Sim, ele teve, na primeira volta ele chegou aos 4 milhões. Chegou aos 5 milhões Na segunda volta foi a 4 milhões e 800. Portanto, teve 4 milhões e 100 para aí na primeira volta. Portanto, ela já vai quase no dobro disso, não é? Pensei que houve mais votantes, já mais eleitorado, tudo isso. Agora, de maneira nenhuma, quer dizer, e o Chirac, apesar de tudo, era um homem muito mais à direita, não é? E fez aquele pleno, mas era outra época. Eu acho que era outra época e era outro candidato, quer dizer, apesar de tudo, ideologicamente, o pai Le Pen de facto era um nacionalismo radical, ainda muito ligado às coisas da Algérie e da Algérie francesa, ainda muito ligado, portanto, a toda a tradição, era um nacionalismo muito vincadamente conservador também. Marine Le Pen já, por exemplo, em questões de costumes já não tem nada a ver com isso. Tem o número 2, que é um homossexual assumido. Cresceu muito o voto na esquerda também. Na esquerda não, na esquerda sociológica. Ela hoje tem praticamente 45% dos operários votam nela, portanto isso tudo mudou. E sobretudo as condições mudaram. Eu acho que acima de tudo as condições mudaram neste momento, depois de 2007, 2008, há um pessimismo muito maior em relação ao sistema financeiro mundial. Voltou muito, quer dizer, há muito campo para aquele tipo de análises, às vezes um bocadinho conspiratórias, exatamente sobre o mundialismo, sobre a tomada de conta do capital financeiro, a desindustrialização, tudo isso está no terreno e, portanto, é um terreno fértil. E ele, Macron, tem uma situação relativamente difícil, porque vai ter uma barreira defensiva, aliás, o Rui Ramos outro dia fez um artigo até bastante interessante sobre isso, quer dizer, mas para já é isso, não é mais nada.
Jaime Gama, aparentemente, de facto, se as sondagens não se enganarem, ainda estamos a alguma distância. Sim, mas hoje eram de 60-40, não é? Mas andam à volta dos 60-40. Andam à volta dos 60-40. A eleição parece definida e toda a gente a dá como definida. No entanto, ela implica alguma reorganização do mapa político francês. Uma das coisas que pode parecer paradoxal é o facto de nós termos 3 candidatos que vieram do Partido Socialista, sendo que o candidato oficial foi o que teve um resultado mais desastroso, 6%, um pior resultado sempre do candidato oficial do Partido Socialista, mas quer à esquerda Mélenchon, quer digamos ao centro Macron, são duas pessoas que em tempos tiveram um cartão, pelo menos, do PSF, do Partido Socialista Francês. Antes de irmos à direita e aos republicanos, como é que este espaço político se vai organizar? Quer dizer, podemos considerar que, de alguma forma, o apoio, por exemplo, de um Manuel Valls a Macron, de um Hollande, acaba por ser uma tábua de salvação do Partido Socialista Francês e ele vai ser reconstruído em cima do movimento de Macron, ou que não, ou que há uma no fundo, aquilo que aconteceu, que parece acontecer, eu diria que entre um Hamon muito puxado para a esquerda e um Mélenchon, os eleitores preferiram o original à cópia. Claro. E, portanto, teve aquele resultado que teve. Bom, eu acho que nesse espaço todo se tem vindo a processar uma espécie de baralhar as cartas e dar de novo. E se vir, isso é uma constante da história política francesa. Porque, no fundo, é o que se passa praticamente desde a Segunda Guerra Mundial. Sim, sim. Todo esse espaço, que nós podemos dizer que é um espaço que vai desde a esquerda radical até a um centro-esquerda que, durante alguns anos, era assumido pelo Partido Radical, que, aliás, se cindiu, porque uma parte veio para uma colaboração com os socialistas e a outra parte veio a integrar uma aliança que, no fundo, está hoje nos republicanos. E o que está, sendo que durante muito tempo, no princípio, causa, havia um Partido Comunista forte, que só começa a cair na década de 80. O não é? Partido Comunista chegou a ter mais votos que o Partido Socialista em França. Sim. Chegou a ser o maior partido de França. Sim, 20 e tal por cento, não foi? E Perto dos 30. depois entrou num processo de declínio que tem gerido de uma forma interessante na sobrevivência que faz do ponto de vista da sua presença parlamentar com a aliança com Mélenchon. Porque Mélenchon, do ponto de vista da capacidade de eleger deputados, é muito fraco. Ele centra toda a sua ação narcísica na candidatura presidencial, mas depois não tem capacidade de converter em mandatos esse espaço político. E aí quem ocupa os lugares parlamentares que a figura dele abre politicamente é o Partido Comunista Francês. Basta dizer que na atual Assembleia Nacional Francesa, eleita em 2012, há praticamente 10 deputados com essa origem, do Front de Gauche, 7 são do Partido Comunista e só um é que é do Partido Gauche, que é a formação originária do Mélenchon. Bom, isso é, digamos, um tipo de esquerda. Depois tem o mainstream PSF, aparelho PSF, que ao longo também das várias vicissitudes tem estado dividido, tem estado muito cartelizado, tem estado muito dependente de personalidades, tem estado muito dependente da existência de tendências organizadas. Vive muito de uma certa intriga palaciana de personalidades que, no fundo, sendo Hollande uma delas, porventura com alguma raça, acabou também por não agradar a esse estilo de gestão e por gerar discípulos, era o caso de Valls, como antes tinha sido de Ayrault, e antidiscípulos, como é o caso de Hamon, que é, no fundo, um quadro de aparelho em rebelião contra a opção do chefe de aparelho a favor de Valls. E o Hamon, mesmo um homem do aparelho, é um homem que foi presidente das Juventudes Socialistas, por exemplo.
Ao contrário de Valls, tem uma tudo carreira esse- mais sim, académica, sim. digamos. Sim, sim. É um circuito Serial. que, digamos, caiu sobre si mesmo e não foi capaz de gerar lideranças nacionais. Depois, há o grande dado novo do Partido Socialista Francês, é manifestamente a figura de Mitterrand. E a forma como Mitterrand conduz uma união das esquerdas para ser eleito presidente e a partir daí recompõe também com uma majorité presidencial alguns quadros ao centro. Isso depois não é prolongado, porque nem Jospin, nem a candidata presidencial última foram capazes de refazer Ségolène. esse quadro, Ségolène Ségolène Royal. Hollande tenta-o. É isso que leva à escolha de um primeiro-ministro inicial, depois do primeiro-ministro Valls, e enfrenta uma grande crítica interna no seu campo, que está em antagonismo com os seus próprios governos, e de que o resultado é, no fundo, a saída de um candidato tipo Hamon, e depois também esta subida da coligação de Gauche, agora rebatizada por Mélenchon, Le Front des Insoumis, La France Insoumise. Bom, Os insubmissos. o problema que está à esquerda, no fundo, e do centro-esquerda para a esquerda em causa em França, é saber como é que nesta lógica, em que manifestamente um candidato de centro com ligação a esse sector vai ganhar a presidencial em França, é capaz de recompor todo esse espaço político. Porque há aqui dados novos e dados interessantes. Em primeiro lugar, vai haver o fator novo, que é o movimento En Marche, que até aqui não tinha deputados no Parlamento. Quantos deputados vai eleger o grupo En Marche, o grupo do Presidente? É um dado novo. Quantos socialistas poderão ser candidatados Se os- pelo Amarres, que é uma coisa que se coloca também? Sim, ou apresentarem-se pelo Partido Socialista, será o Partido Socialista capaz de, digamos, recuperar um pouco do que foi o score péssimo do seu candidato presidencial? Aí há também as inserções regionais e locais dos candidatos. Depois, Mélenchon. Mélenchon teve praticamente como candidato presidencial o dobro dos votos do seu espaço político em eleições legislativas, que aliás não elegiam deputados de Mélenchon, elegiam deputados do Partido Comunista. Como é que agora o Front de Gauche está dissolvido? Porque Mélenchon quis dissolver o Front de Gauche para lançar La France Insoumise e sedimentar aí a base do apoio à sua candidatura presidencial. Aliás, em polémica sempre com o próprio Partido Comunista Francês. Como é que esse espaço se vai apresentar nas legislativas? Vai ser mantido o Front de Gauche? Vai ser recriada como plataforma eleitoral a France Insoumise, tentando converter os votos de Mélenchon em mandatos de deputados? É também um problema que está em aberto. Ou seja, Isso talvez tenha condicionado o facto de Mélenchon ter optado por não dar indicação de voto, porque aquele eu campo acho está que muito Mélenchon quer, além de ser um político extremamente narcisista, e os políticos narcisistas têm sempre a valorizar imensas candidaturas presidenciais, Mélenchon julga, porventura, que com essa atitude esfíngica preserva algum capital para, encerrada a segunda volta e a eleição presidencial, poder dar consignas para a reformatação desse espaço político. Ou lançando um novo movimento, ou propondo uma nova aliança, veremos. Mas penso que a tática de não dar, a tática da esfinge, tem a ver com o que consideram mais adequado para poder vir a fazer isso. Claro que isso está a valer imenso criticismo, incluindo dentro do seu próprio campo, não apenas fora. Porque é óbvio que fora isso será muito atacado e explorado. Portanto, há aí 3 segmentos que estão em recomposição e cuja configuração final vai ser o recorte que sairá da legislativa.
onde há o dado novo da criação do partido por Macron. Depois, à direita. À direita há também um fenómeno quase parecido, não com 3 vertentes, só com 2. Mas o que está em causa à direita é, da parte de Marine Le Pen, que ganhou a Fillon, saber se ela é capaz, na legislativa, de bater uma recomposição dos republicanos. Porque os republicanos vão, obviamente, querer refazer o seu espaço, até porque podem aspirar a ser uma das peças de entendimento com o partido de Macron, claro, da coabitação com o presidente Macron. Vão ter que se reordenar, vão ter que apresentar uma nova liderança, tudo isso é o trabalho que acho que começa já a ser feito. Depois, o desafio de Marine Le Pen é o da conversão do seu voto presidencial, sobretudo do que virá a ser o voto presidencial da segunda volta, vai ser muito forte, mas quantos deputados ela é capaz de obter, mesmo com aquele voto? Porque ela é muito duvidoso. Nas eleições, há quem diga 30, há quem diga 60. Ela, nas eleições de 2012, em que ela obteve 13,6%, nas legislativas de 2012 obteve 13,6%. Só 2 deputados. Só conseguiu 2. Portanto, Sim. a Marine Le Pen tem um problema de competição com os republicanos. Mas ela está com um partido organizado e que sai muito unido de tudo isto. Sim. E os outros estão muito Mas divididos. o problema, importante. é que depois o sistema ela eleitoral francês não é proporcional. Pois, Mas não. o problema sistema é que ela, eleitoral... ela tem uma situação que pode ser vantajosa. Com as triangulações. Que é com as triangulações ou mesmo quadrangulações. Pode haver quadrangulares. Pois pode. E isso, e com esta, digamos, Com esta fragmentação. esta fragmentação, ela pode ter mais hipóteses. Porque ela tem um partido mais unido que os outros. Quando são apenas tete a tete, ela perde quase sempre. Porque o Partido Socialista sai partido. Não é? Sai partido, aliás, já me estava aqui a explicar. Está tripartido. Está tripartido. Os republicanos também estão tripartidos, porque no fundo aquele trio Juppé, Sarkozy, Fillon, Sarkozy, agora também já veio apoiar o Macron. Mas quer dizer, tudo aquilo tem sido um bocadinho de golpes baixos e facas por baixo da mesa, não é? Portanto, saem ali também todos muito... E depois com os elementos regionais, etc. A Marine Le Pen tem agora um dado novo a seu favor, é que em eleições presidenciais anteriores, é certo que o pai teve menos percentagem, mesmo quando foi à segunda volta com o Chirac, em que baixou do resultado que tinha tido na primeira. Mas foi à segunda volta. Marine Le Pen já fez 2 presidenciais, só ficou na primeira volta. Esta é a primeira vez que passa à segunda volta. Vai isso dar-lhe leverage para converter essa corrente de opinião num partido com a expressão na Assembleia Nacional Francesa? Vai ela ser capaz de se sobrepor em número de deputados ao que são os republicanos ou não? Isso vai ser difícil. Ou vão os republicanos, exatamente, com a inserção que têm no terreno, porque são círculos uninominais, os candidatos contam em círculos uninominais. Contam muito. Não é tanto como a Inglaterra, mas as ligações regionais, a capacidade de articulação com certos sectores sociais, isso é importante nessa eleição. Aí vai ser importante, mas aí há um dado que é interessante. Por exemplo, aquele movimento, que é um movimento, enfim, político e de cidadãos, Manif pour Tout, não deu o voto, não é votar a favor da Le Pen, mas diz votar contra o Macron. Faz uma espécie de front anti-Macron. Dizendo que o Macron... Exatamente. O Macron vai dar cabo da família. E essa gente tem muita capacidade de mobilização. Mas só metade do eleitorado Fillon que sintoniza com essa corrente de opinião. Exatamente. A outra metade não sintoniza. Ali vai ser. E muitos vão-se... A essa metade é difícil votar no Macron. Essa não vota no Macron. Pode-se abster. Mas também não é inteiramente fácil votar na Marine Le Pen. Porque a Le Pen, ao mesmo tempo, tem que fazer... Tem as tais problemas. Por um lado é conservadora demais, por outro é libertina demais. Claro, exatamente. E, portanto, aí também tem que jogar
Aí são... Por outro lado, é socialista demais. Não, claro, mas aspectos. isso há um setor da direita francesa que foi sempre muito estatista também, foi muito estatista, quer dizer, como Portugal. Pá. Isso aí, nem a direita francesa nem nunca foi liberal, nem nunca foi... Polónia, Hungria, não são liberais. São extremamente são estatistas, tradicionais, são proteccionistas, católicos, conservadoras, nacionalizam claro que e são, não completamente. têm com isso. Mas a direita portuguesa também Protegem foi sempre as assim, empresas. quer dizer, são as direitas das periferias, são assim, quer dizer, não. Eu acho que, aliás, tirando no continente, hoje em dia, mesmo a Alemanha é muito complicado tudo isso. Agora, portanto, aí eu julgo que aí... Agora, é um jogo ou é uma análise muito difícil de fazer, embora eu ontem mandaram uma coisa de França, até dos setores, bem sei que Macron também tem uma política, ou pelo menos os seus conselheiros, têm que ser um bocadinho alarmistas neste momento. E ontem por acaso, mandaram uma coisa muito interessante, que era um cenário feito a partir de círculos, portanto, bastante próximos exatamente de Macron, que era um cenário um bocado alarmista, que era neste sentido. Nada está a ganho. E nada está a ganho porque, e a extrapolação era mais ou menos neste sentido, eleitorado Fillon, 40% abstém, 30% pode ir para o Macron, 30% pode ir para a Le Pen. Eleitorado Mélenchon, uma parte substancial abstém, mas o resto também pode, eles, por exemplo, acham que pode ir bastante mais para a Marine Le Pen, exatamente pela questão social, para sociológica. A esquerda sociológica. Eu acho que há um aspecto Marine Le Pen ontem já batizou a ideia Macron como la France soumise. Que é para criar ela ontem fez uma operação de campanha impressionante. Foi o Macron tinha ido a uma empresa discutir para o gabinete uma empresa onde foi mal recebido pelos trabalhadores, não é? Atiraram-lhe uns ovos quando ele chegou. Ele depois foi reunir com a Comissão de Trabalhadores e com a gestão. E ela depois foi ter com o comitê de greve e foi levada quase em ombros pelo comitê de greve, que é uma coisa completamente contra o... E há outro eleitorado. Quer dizer, o discurso dela ontem, eu vou dizer, tinha linguagem em Portugal, a pessoa mais parecida seria a Catarina Martins. Fazia um discurso exatamente igual a Catarina Martins, à porta da fábrica, dizendo que está lá dentro o outro, que é não lhe chamou banqueiro, mas outra coisa qualquer. Não, aquela coisa que eles dizem agora que é extrema-direita e extrema-finança. Ainda por cima a reunião foi na Câmara de Comércio e Indústria. Numa sala. Fazer essa colagem. Sim, exatamente. Não, e há outro candidato aqui que a gente não está a falar e que eu julgo que aí há uma transferência muito significativa para a Le Pen, que é o Dupont-Aignan. Aí, porque os temas europeus, e ele teve quase 5%, é os temas europeus. Os temas do euroceticismo, os temas são muito parecidos com... Agora, a questão, e ela, além disso, eu acho que ela tem uma grande plasticidade no seu discurso político. Ela, nesse aspecto, tem nada a ver com o pai, quer dizer, é uma... Não, eu acho que ela, nessa ida à fábrica, quis fazer um número, não sei se lhe será eleitoralmente rentável, mas quis fazer um número, sobretudo, para, nos seus próprios adeptos, varrer um pouco a noção de que a campanha dela na primeira volta tinha sido um pouco estática e inerte. Portanto, essa saída para o movimento, uma espécie de atuação surpresa, guerrilha, é também a ideia de relançar a campanha com outro estilo, a ritmo. Porque se o Macron, uma das coisas que eu queria dizer, o Macron é mau orador, como se viu no discurso de Vitória. Vitória, quer dizer, passarem na segunda volta. Mas ela só é capaz de papéis. Portanto, ela também não é uma boa... Quando improvisa, não é boa. Não é administrativa. A leitura dos textos é sempre muito administrativa. O Macron tem aquilo que é, em França, a technique de l'exposé, que é uma coisa que é muito validada no sistema educativo francês, que é a criança desde pequena, mesmo que não saiba muito, mas faz uma exposição brilhante, ordenada, por tópicos, com princípios, meio fim e com conclusões. Por não isso, tem aliás, que a de cultura voz, francesa se caracteriza por ter a enciclopédia, o Larousse, portanto, sintetiza muito bem a informação e a apresentação da informação. Depois, na pesquisa para as ideias e para a informação, a velocidade não é a mesma. Não. E aquilo é sempre retórico, é assim uma retórica bem construída, não é?
E é um bocadinho exatamente uma elaborar, não é, num tema, mas ele não é uma figura que impressione. Pá. Há uma coisa que me parece também estar a acontecer, que é, fala-se muito da abstenção na segunda volta. E neste momento há muita gente, enfim, vê-se a dizer para as câmaras de televisão, para os jornalistas, que se vão abster. No entanto, depois do que se passou no Brexit e com Trump, a abstenção ganhou muito mau nome. Portanto, uma pessoa abster-se, de repente, ganhou muito mau nome em certos meios. E o que nós assistimos, por exemplo, nesta primeira volta, com uma abstenção relativamente baixa. Baixa, muito baixa. E o que assistimos, por exemplo, também na Holanda, é que as pessoas podem não estar entusiasmadas, mas não se querem dar ao luxo de ficar em casa. Pronto, porque há coisas... Sim, eu acho isso, embora a França é mais ideológica que os outros, não é? A França é muito ideológica. E aqui a gente vê, por exemplo, no eleitorado de esquerda, eu acho que é uma coisa muito curiosa. Por um lado é a repugnância. Eu acho que nas gerações mais velhas, por exemplo, e mais intelectualizadas, lá está, tapam os olhos e votam no Macron. Isso aí não vejo. Os intelectuais, etc., isso aí vejo muito assim. Mas, sei lá, estou a pensar um bocadinho a esquerda sociológica, os empregados. A Le Pen é capaz de... Os homens mais radicais, aqueles movimentos mais... acharem mais... Os antifascistas se vão manifestar para a rua... Sim, mas isso são... Aliás, isso até... Eu acho que isso até favorece a Le Pen, porque... Para já são poucos, não é? Aquelas manifestações, aquilo hoje em dia... E também houve, há 4 anos. O desfile do 25 de Abril é muito menos. Quer dizer, de facto não vendem muitos bilhetes. Mas isso até acho que acaba por ser uma coisa... Agora, há fenómenos, e isso, aliás, algumas pessoas têm a lembrar que... Vamos lá ver, por exemplo, o Front Républicain. Estava-me a lembrar de um caso de Front Républicain muito interessante, que é histórico, que foi o Front Républicain contra o Pierre Pujade, em 56, que é muito interessante, que há de facto um rassemblement gigantesco de partidos na altura. Depois também se dissolveu a seguir. E o Pujade conseguiu 12% dos votos nessa altura, 50 e tal deputados. E era uma coisa, lá está, muito populista, porque eram os pequenos comerciantes, eram os tipos que estavam a ser, de certo modo, arrumados pela fiscalidade. Aliás, é quando o pai Le Pen aparece. O Front Nacional tem raízes nesses movimentos. O pai Le Pen, a primeira vez que aparece na política, tinha 26 anos, é exatamente candidato do Pujade. E, portanto, esse tipo de movimentos também têm, às vezes, uma característica, é que fazem e desfazem, não é? Mas o Front Nacional tem-se aguentado, até porque eu acho que tem duas coisas, que são permanentes, quer dizer, sociologicamente, que é a questão europeia e a questão da imigração e da segurança ligada a isso. E ele aí tem mais... Houve ali uma espécie de assassinato do pai com a invocação do De Gaulle no discurso... Claro, aliás... Como é? Isso, digamos, para a velha Frente Nacional, isso seria de facto uma facada no coração. Mas isso eram os velhos que se recordariam da Argélia Francesa, e o De Gaulle era o pior de tudo. O eleitorado atual da Frente Nacional, será que já está desenraizado disso? Marine Le Pen faz isso por duas razões. Primeiro, porque em França a figura do De Gaulle é hoje partilhada por todos. Exatamente. E em segundo lugar, porque ela com isso quer abrir o seu espaço eleitoral para penetrar os republicanos. Claro. Isso é óbvio. Isso é fundamental. Porque ela quer passar a ser o maior partido na direita francesa. Claro. E, portanto, tem que alargar aos republicanos gaullistas que eram anti-europeus. Ponhamos as coisas assim. Sim, porque sempre houve. De Gaulle sempre foi anti-europeu. E sempre houve uma fação importante, no Pasqua, por exemplo. Sim, eurocética. Que era uma eurocética forte. O partido da OAS tinha um dia que... dar lugar a uma não, aliás, há uma graça vocês carrasco da OES. Não sei se já viram que há uma graça muito boa aí a circular, que é uma coisa com a figura do Freud, e aparece o Freud e depois a França vive o seu momento edipiano, entre uma candidata que matou o pai e um candidato que casou com a mãe. Mas as outras mudanças, por exemplo, a ida aos campos de concentração na Alemanha, sim, a ida a Israel, exatamente. Portanto, a retirada do tópico antissemita. Exatamente.
Que era fortíssimo no painel. uma força. desconexão com a direita tradicional religiosa, exatamente. Portanto, uma abertura. E até uma tensão com a sobrinha. Isso, aliás, A sobrinha é mais. A sobrinha procura ficar entre as. É muito interessante que a sobrinha procura colocar entre as duas direitas, não é? Isso, aliás, é o que explica como a Frente Nacional começa nos anos 70 e tem uma expressão eleitoral insignificante de 0,5%. Sim, mas depois passa logo para o coisa. Depois sobe, Os 80 começa, e depois começa nos 20 e agora não há dúvida de que a ida da Marine Le Pen, porque o pai, a ida à segunda volta foi um paradoxo, porque baixou, é dos poucos candidatos que baixa da primeira para a segunda volta. Não, ele baixa em no confronto com o porcentagem. Chirac, Sobe em voto, no número de votos, só tem mais 700 e ela votos. agora Mas está na posição de majorar o seu próprio score de forma muito fundamentada e forte. Aliás, penso Mesmo assim, ela ficou aquém da expectativa. Mas Digamos, penso, nesta eleição, por isso é que agora está a dinamizar a campanha com esta guerrilha de ida aos locais. Mas a Marine Le Pen vai ser muito beneficiada com uma concessão que Macron lhe fez e que Chirac não fez. Chirac recusou-se a debater com ela na televisão. E com o pai. Com o pai. Com o pai. E Macron aceitou debater com ela. Quando há um debate a dois, a tendência é sempre a fazer nivelar e igualizar. E, portanto, ela vai aí ter uma progressão em relação ao seu espectro tradicional de há uma coisa mas ela não foi muito boa nos debates. Ela não é... Mas ele também não. Foi muito, nenhum deles, o melhor dos debates foi o Mélenchon, porque o Mélenchon é o melhor orador deles, e portanto é que ele tem uma voz, uma presença mais forte. O Hamon, coitado, até tem uma presença de quase desagradável. Ele próprio está a pedir desculpa. Desculpa, não era. Mas o... Não é por acaso que em certos nós vemos, quando há um líder que tem uma grande vantagem sobre o segundo, evita os debates. Isso acontece, é clássico em muitos outros países, não é uma peculiaridade francesa. Mas aqui também é difícil. Mas aqui talvez já fosse porque difícil. Porque a partir de um certo reconhecimento popular em termos eleitorais, também é difícil esta coisa da margem, não é? Até porque há antecedentes perigosos, históricos, não é? Na Alemanha, nomeadamente, quer dizer, a partir de uma certa altura, o tentar guetizar, não é? Quem já não está guetizado acaba por ser, neste tipo de situações, acaba por ser... É um bocadinho uma alternativa diabólica, quer dizer, é sempre, não é fácil. É fácil escolher tática, não é? Mas é surpreendente também a progressão que a Frente Nacional tem em algumas zonas. A Frente Nacional ganha na Córsega, quer dizer, fica à frente na Córsega, que é um resultado... Bom, a França está partida a meio, é muito curioso. A França tem o norte... O nordeste e o sul... O sul são os Pieds Noirs. Sim, foi os Pieds Noirs. E os imigrantes. E os marroquinos. Exatamente, é isso. E no norte é a zona sinistrada da indústria. Sinistrada da desindustrialização. Paris quase nada. Paris quase nada. Paris, Front Nacional é muito... Sim, Paris é muito, tem muito pouca Front Nacional. A Bretanha e a Normandia, que eram de antes áreas tradicionais de direita, agora são... Sim, os conservadores. E o Fillon ainda teve ali alguma coisa. Mas são conservadores cristãos-democratas. Exatamente, é a tradição. Do velho partido do Canoë e do Bidot. Pois é. E, portanto, que foi, digamos, integrado pelo gaullismo. Pois. Na dimensão social do gaullismo. E sobra, curiosamente, uma pequena ilha, salvo Saint-Denis, onde na coroa de Paris, que antes era uma coroa, uma cintura vermelha, que era comunista, e agora? Mas ainda continua à frente na coroa de Paris. É mas Saint-Denis era o grande baluarte. É que depois há umas coisas também sociologicamente muito curiosas, porque mesmo no Partido Comunista Francês, a tradição, digamos, aliás, como quase todos os partidos comunistas, coisas praticamente desapareceram, mas a tradição nas famílias operárias é uma tradição conservadora em costumes, muito conservadora. Portanto, este lado também, um bocadinho esquerda festiva e
digamos, libertária, etc., também não é muito... Mas o Mélenchon também não era muito esquerda festiva. Pois não é nada. Nada, não, por isso mesmo. Está lá, no movimento na Fonte Roxa havia muita esquerda festiva. Mas ele não, exatamente. Não era. Portanto, esse tipo de eleitorado também não se reconhece muito, quer dizer, terá alguma repugnância ética a votar no Macron e terá alguma repugnância política em votar no Front National. Portanto, muitos talvez se abstenham, ao fim e ao cabo. Quer dizer, as pessoas que vão muito por uma ética política, eu acho que vai haver uma grande abstenção. Há aqui uma coisa que tem suscitado muita discussão, muita conversa jornalística em Portugal, que é o facto de Marine Le Pen ter um grande apoio entre os portugueses, entre os imigrantes portugueses e, sobretudo, entre os jovens imigrantes portugueses, os filhos dos imigrantes. Sim. Isso, quer dizer, é a competição, é porque estão naquelas camadas que competem com os outros imigrantes. Eu acho que não. Eu acho que a questão principal é que há duas imigrações. Vamos qual é a questão que identifica mais culturalmente as pessoas? De facto, é a religião, não na prática religiosa, mas a religião como cultura, não é? E, portanto, eu acho que os imigrantes portugueses são europeus. Aliás, a França tinha uma tradição enorme de imigração europeia, sempre teve italianos, no princípio do século, italianos e polacos, não é? E sempre se foi integrando. E aí foi um bocadinho... Exato, mas sempre se foi integrando. Aliás, como a América. A França, em relação aos imigrantes europeus, a gente fala muito América, o sonho americano, segunda geração já está tudo integrado. Mas a França também, porque os imigrantes europeus são cristãos, as afinidades... Manuel Valls é espanhol, é catalão, exatamente. Portanto, a França sempre integrou. Agora, é completamente... O Sarkozy vinha húngaro. Sim, o coisa era o polaco, mas esse era o Marechal de Napoleão. Mas, de qualquer maneira, o Balladur, que era também levantino, não é? Portanto, toda essa integração funciona. Agora, religiões diferentes, não é? Porque, quer dizer, portanto, costumes diferentes. Depois, uma certa desocupação nessas segundas gerações que leva normalmente um bocadinho, essas famílias, os filhos deles, um bocadinho para a marginalidade e para o crime e não sei o quê. Claro que é evidente que o imigrante português não se sente nada, quer dizer, sente-se mais próximo do francês, do cidadão francês de sus, que do imigrante. Nem é porque o outro lhe venha fazer. Eu não acho que é questão de lhe vir fazer competição, não é esse o aspecto. É que ele acha que não é a mesma coisa, acha que tem outro direito, porque é europeu e porque é cristão e porque é não sei o quê, porque é mais parecido com os tipos da terra onde está a chegar do que aqueles que também, por acaso, também vieram como ele de fora, mas que ele acha que não tem muito a ver com ele. Isso é mesmo. Acha que, enfim, nós estamos já com pouco tempo, esta França que se revelou nesta eleição, muito partida entre Europa e anti-Europa, entre globalistas e localistas, ou se quiser... Identitários. Essa França vai conseguir fazer aquilo que o Macron diz que quer fazer, que é reformar-se? Isso vai ser difícil. Aliás, as várias propostas para reformar a França, todas fracassaram. Aliás, esse é o problema estrutural da França. É a consciência de que necessita de fazer reformas, mas depois ninguém admitir que haja uma única reforma que belisque 1 milímetro do seu interesse pessoal. Exatamente. E corporativo. Não há país do mundo em que não haja excelentes textos sobre a reforma, sobre a necessidade de mudar, sobre o que está a bloquear, o que deve ser desbloqueado, como se deve fazer a solução certa para avançar. Mas depois, quando esses programas se transpõem para medidas legislativas ou opções concretas, imediatamente tem toda a França na rua. Manifestações, barricadas, paralisações e, portanto, nada anda. E um quadro político polarizado ainda torna as coisas mais difíceis. Claro, está a obrigar a negociação. Sim. Aliás, é essa própria situação, a noção de não ser capaz de competir internacionalmente com o vigor que era necessário e as consequências do que isso implica, que levam a
fratura e à pulverização do espectro político francês e que levam a uma coisa terrível, que é a erosão das reputações das lideranças e do prestígio. Mas ao mesmo tempo, a pode ser que França- saia daqui uma coisa que nunca houve, não é? Que é? Enfim, não sei se é possível, que é a conciliação entre a Quarta e a Quinta República, isto é, Sim. entre uma liderança presidencial e a necessidade de governos de coligação, que é uma coisa que não... Sim. verdadeiramente Mas curiosamente, ainda para acabar aquilo que estava a dizer... Coabitação não antagónica. Coabitação não antagónica, exatamente. As empresas Boa francesas, expressão. curiosamente, uma série de grandes empresas francesas multinacionais, curiosamente, estão presentes hoje em dia em sítios com muita força, no Médio Oriente, na América Latina, etc., e com bastante força e bastante... também, quer dizer, portanto, também não é tão... há depois coisas que funcionam, não é? Bom, mas há que são ilhas. desemprego, todos estes últimos anos, acima de 10%, Pois. crescimento baixo, Impostos sempre muito fortíssimos. dívida Aqui elevada, é uma violência endémica. desemprego nessas- jovem acima dos 30%, horários de trabalho insegurança cidadã. Exatamente. Tudo isso misturado. Com uma grande misturado ao riqueza terrorismo no Pois. próprio território Exatamente. pátrio. E há a noção de que a competição com a Alemanha sempre ganha pela Alemanha Pois. e de que a União Europeia também não favorece um próprio desígnio francês. Tudo isso somado pesa muito e fratura muito as opiniões e os eleitorados em E a França. própria noção que, além da economia, a própria hegemonia cultural que Sim, havia... também se foi perdeu, sumindo. A língua, da cultura, isso é uma coisa que, a pouco e pouco... vem É uma relativização. relativização muito forte. Bem, ficamos por aqui esta semana. Daqui a 10 dias temos eleições em França. Talvez voltemos ao tema nessa altura. De resto, reencontramos-nos para a semana em mais um Conversas à Quinta.